hoje vamos para mais um capítulo do livro O Diabo Veste Prada, o capítulo 18. Hoje é o último capítulo. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos para o último capítulo do livro O Diabo Veste Prada. Jill, pare de chamar sua irmã, berrou minha mãe sem ajudar muito. Acho que ela ainda está dormindo. E então uma voz ainda mais alta me chegou no pé da escada. Andy, você ainda está dormindo? Gritou ela na direção do meu quarto. Abri um olho e consultei o relógio. 8h15 da manhã. Deus meu, o que essa gente estava pensando? Levei alguns minutos me balançando de um lado para o outro, antes de reunir forças para me sentar, e quando finalmente consegui, meu corpo todo implorou por mais sono. Só um pouco mais. Bom dia, sorriu Lily, seu rosto a alguns centímetros do meu. Eles realmente acordam cedo aqui. Desde que Jill e Kyle e o bebê haviam chegado para o dia de ação de graças, Lily tinha sido obrigada a ceder o antigo quarto de Jill e a se mudar para a cama de baixo, que nesse momento estava puxada para fora, quase no nível da minha. Do que está se queixando? Parece excitada, já acordada, e não entendo bem o porquê. Ela estava apoiada em um cotovelo, lendo um jornal e bebendo uma xícara de café que ficava pegando e colocando no chão do lado da cama. Estou acordada há séculos escutando Isaac chorar. Ele estava chorando? Mesmo? Não acredito que não escutou. Não parou desde mais ou menos umas 6h30 da manhã. Uma gracinha, Andy. Mas essa estação toda de manhã cedo é dose. Meninas, gritou minha mãe de novo. Tem alguém acordada aí? Alguém? Não me importa que ainda estejam dormindo, apenas, por favor, respondam para que eu saiba quantos waffles devo descongelar. Por favor, pode responder? Eu vou matá-la, Lily. E então gritei para a porta do quarto ainda fechada. Estamos dormindo ainda, não percebeu? Profundamente adormecidas, provavelmente por mais algumas horas. Não ouvimos o bebê nem os gritos, nada. E caí de novo na cama. Lily riu. Relaxe, disse ela de um jeito muito não Lily. Eles só estão felizes por você estar em casa e eu, por minha vez, estou feliz por estar aqui. Além do mais, só mais 2 meses e ficaremos sós de novo. Na verdade, não é tão ruim. Mais 2 meses? Só se passou um até agora e a minha vontade é dar um tiro na cabeça. Tirei a camiseta de dormir, uma das camisetas de Alex e vesti um moletom. O mesmo jeans que usava diariamente nas últimas semanas estava enrolado do lado do meu armário. Quando puxei para os quadris, notei que parecia mais apertado. Agora que eu não precisava mais engolir uma tigela de sopa ou subsistir só de cigarros e Starbucks, meu corpo tinha se ajustado de acordo e recuperado os 5 quilos que perdera enquanto trabalhava na runway. E isso não me fez me encolher envergonhada. Eu acreditava quando Lily e meus pais me diziam que estava saudável e não gorda. Lily vestiu um training sobre as ciroulas com que dormira e amarrou um lenço sobre o cabelo ondulado. Com o cabelo puxado para trás, as marcas vermelhas inflamadas onde sua testa fora penetrada por cacos de vidro do para-brisas ficavam mais evidentes. Mas os pontos já haviam sido retirados e o médico prometido que as cicatrizes, se ficasse algumas, seriam mínimas. Vamos, disse ela, pegando as muletas que ficavam encostadas na parede onde quer que ela estivesse. Eles vão embora hoje, portanto, talvez hoje tenhamos uma noite decente de sono. Ela não vai parar de gritar enquanto não descermos, vai? Murmurei, segurando seu cotovelo para ajudá-la a se levantar. O gesso em seu cotovelo direito havia sido autografado pela família inteira, e Kyle tinha até traçado mensagens chatinhas de Isaac por todo ele. Com certeza. Minha irmã apareceu à porta, embalando o bebê que babava até o seu queixo gorducho, mas que agora ria contente. Veja só o que eu tenho aqui, disse ela com vozinha de bebê, jogando o menininho feliz para cima e para baixo. Isaac, diz à sua tia Andy que não, para não ser uma cretina, já que estamos indo embora daqui a pouquinho. Pode fazer isso para mamãe, querido? Pode? Isaac espirrou, um espirro fofo de neném em resposta, e Jill reagiu como se ele tivesse acabado de se tornar um adulto em seus braços e recitado sonetos de Shakespeare. Viu isso, Andy? Ouviu isso?
Oh, meu gordinho é a coisa mais fofinha que já existiu. Bom dia, eu disse, beijando-a na bochecha. Sabe que não quero que vá embora, não sabe? Isaac é bem-vindo, contanto que imagine uma maneira de dormir de meia-noite às 10 da manhã. Raios! Até mesmo Caio pode ficar se prometendo abrir a boca, viu? Somos, somos afáveis aqui. Lily tinha conseguido mancar escada abaixo e cumprimentar meus pais, que estavam vestidos para trabalhar e se despedindo de Caio. Fiz minha cama e enfiei a de Lily para baixo, não me esquecendo de afofar seu travesseiro antes de metê-lo no meu armário. Ela tinha saído do coma antes de o meu avião decolar em Paris, e depois de Alex foi a primeira a vê-la acordada. Fizeram milhões de exames e testes em toda parte concebível de seu corpo, mas exceto algumas suturas no rosto, pescoço e peito, e um tornozelo fraturado. Ela estava perfeitamente bem. Estava horrível, é claro, exatamente o que se esperaria de alguém que tivesse dançado com o veículo que vinha na direção contrária. Mas ela se locomovia bem e parecia até de uma maneira quase irritante e animada para alguém que tinha passado o que passara. Foi ideia do meu pai sublocarmos o apartamento em novembro e dezembro e morarmos com eles durante esse tempo. Apesar de a ideia não me ter parecido tão atraente, meu salário zero não me deixou com muitos argumentos. Além disso, Lily pareceu gostar da oportunidade de sair da cidade por um tempo e deixar para trás todas as perguntas e fofocas que teria de enfrentar assim que se deparasse com alguém conhecido. Descrevemos o apartamento no crashlight.org com o perfeito aluguel de férias para desfrutar todas as vistas de Nova York. E para nossa surpresa, um casal de suecos mais velhos, cujos filhos viviam na cidade, pagaram o preço que pedimos. $600 a mais por mês do que pagávamos. $300 por mês eram mais do que suficientes para nós duas nos mantermos, especialmente se considerássemos que meus pais nos davam tickets para alimentação, roupa lavada e uso de um velho Camry. Os suecos partiriam na semana após o ano novo, exatamente a tempo de Lily recomeçar seu semestre e eu, fazer alguma coisa. Emily tinha sido quem oficialmente me despedira. Não que eu tivesse qualquer dúvida quanto ao status de meu emprego depois de meu acesso de fúria verbal, mas suponho que Miranda tinha ficado lívida o bastante para mais uma provocação. A coisa toda tinha levado somente 3 ou 4 minutos e havia se desenrolado com a eficiência runway impiedosa de que eu gostava tanto. Eu tinha acabado de pegar um táxi e de tirar a bota do meu pé esquerdo que latejava quando o telefone tocou. É claro que o meu coração instintivamente vacilou, mas quando me lembrei do que havia dito a Miranda, o que ela podia fazer com o seu "você me lembra quando eu era da sua idade", dei-me conta de que não poderia ser ela. Calculei rapidamente os minutos que tinham se passado, um para Miranda calar a boca ofegante e recuperar a calma para todos os tagarelas que estavam observando, outro para ela localizar o seu celular e ligar para Emily. Um terceiro para transmitir os detalhes sórdidos do meu rompante sem precedentes e um último para Emily garantir a Miranda que cuidaria pessoalmente de tudo. Sim, apesar de o identificador de chamada simplesmente dizer indisponível em chamadas internacionais, não havia a menor dúvida de quem era. Oi, Em, como vai? Praticamente cantei enquanto esfregava meu pé descalço sem deixar que tocasse o chão imundo do táxi. Meu tom alegre pareceu pegá-la desprevenida. Andréia? Ei, sou eu, estou aqui, o que houve? Estou uma certa pressa, só por isso. Pensei em perguntar direto se tinha ligado para me despedir, mas decidi dar-lhe um tempo por uma vez. Preparei-me para o discurso veemente que ela certamente descarregaria em mim. Como pode tê-la decepcionado? E me decepcionado a Runway, o mundo da moda, blá blá blá, mas isso não aconteceu. Ah, sim, claro. Acabo de falar com Miranda. Sua voz se arrastou como se ela estivesse esperando que eu continuasse e explicasse que tudo tinha sido um grande erro e que não se preocupasse porque eu tinha ajeitado a situação nos últimos 4 minutos. E soube do que aconteceu, suponho. Sim. Andy, o que está acontecendo? Provavelmente eu é que deveria estar lhe perguntando isso, certo? Houve um silêncio. Ouça, eu tenho o pressentimento de que ligou para me despedir. Tudo bem. Sei que a decisão não foi sua, então ela ligou e pediu que se livrasse de mim? Embora eu me sentisse mais livre, mais leve, como não me sentia há meses, ainda me perguntei, suspendendo a respiração, perguntando-me se talvez por um golpe de sorte ou azar,
Miranda tinha compreendido eu lhe dizer para se fuder, em vez de ficar estarrecida. Sim, ela pediu que eu lhe informasse que seria de fato despedida imediatamente e de que gostaria que você tivesse deixado o hotel quando ela retornasse do desfile. Ela falou baixinho e parecendo lamentar. Talvez fosse pelas várias horas e dias e semanas que teria de enfrentar para encontrar e treinar de novo outra pessoa. Mas parecia que havia algo mais por trás. Vai sentir a minha falta, não vai, Em? Vai, admita. Tudo bem, não vou contar a ninguém. Para todos os efeitos, essa conversa nunca aconteceu. Não quer que eu vá embora, quer? Milagre dos milagres. Ela riu. O que disse a ela? Só ficou repetindo que você era grosseira e vulgar. Não consegui tirar nada mais específico dela. Oh, provavelmente porque eu lhe disse para se fuder. Não disse. Está ligando para me despedir, garanto que disse. Oh, meu Deus. Sim, bem, eu mentiria se dissesse que não foi o momento que mais causou satisfação em minha patética vida. É claro, fui despedida pela mulher mais poderosa do meio editorial. Não somente não tenho como pagar o meu Mastercard quase estourado, como futuros trabalhos em revistas parecem difíceis. Talvez eu devesse tentar trabalhar em uma de suas inimigas, não acha? Ficariam felizes em me contratar, não? É claro. Mande seu currículo para Anna Wintour. Nunca se gostaram muito. É algo em que pensar. Ouça, Emma. Sem ressentimentos, ok? Nós duas sabíamos que não tínhamos nada, absolutamente nada em comum a não ser Miranda Presley. Mas como estávamos indo tão bem, pensei em continuar a fingir. Claro, é claro. Mentiu sem jeito, sabendo muito bem que eu estava para entrar na atmosfera superior dos párias sócias. As chances de Emily admitir, desse dia em diante, que tinha me conhecido não existiam, mas tudo bem. Talvez daqui a 10 anos, quando ela estivesse na frente e no centro no desfile da Michael Kors, e eu comprando na Firelands e jantando no Benihana, ríssemos da coisa toda, mas provavelmente não. Bem, adoraria poder conversar, mas estou meio enrolada neste momento, sem saber bem o que vou fazer. Tenho de dar um jeito de voltar o mais cedo possível para casa. Acha que poderei usar o meu bilhete de volta? Ela não pode me despedir e me deixar encalhada em um país estrangeiro, pode? Bem, é claro que ela teria justificativa para fazer isso, Andréia. Disse ela. Uma última observação cáustica. Era confortante saber que as coisas nunca mudavam. Afinal, na verdade, foi você que abandonou o trabalho. Você a obrigou a despedi-la, mas não. Não acho que ela seja uma pessoa vingativa. Apenas pague a taxa de alternação de voo e pensarei em uma maneira de resolver isso. Obrigada, Anne. Agradeço. E boa sorte para você também. Um dia ainda será uma editora de moda fantástica. Verdade? Acha mesmo? Perguntou ansiosa, feliz, porque a minha opinião, eu, a maior perdedora do campo da moda, seria relevante, eu não sabia, mas ela pareceu muito, muito feliz. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Christian ligou assim que desliguei. Não me surpreendi ao ver que ele já sabia o que tinha acontecido. Inacreditável. Mas o prazer de escutar os detalhes sórdidos, combinados com todos os tipos de promessas e convites que fez, só conseguiram com que eu voltasse a me sentir nauseada. Disse-lhe o mais calmamente possível que tinha de resolver muitas coisas agora e que, por favor, parasse de ligar nesse meio tempo, que eu entraria em contato se e quando eu quisesse. Como eles, por um milagre, ainda não sabiam que eu havia perdido o emprego, Monsenhor Renault e seu entourage apressaram-se a me atender ao ouvirem que uma emergência em casa me obrigava a retornar imediatamente. Em meia hora, o pequeno staff do hotel me reservou o próximo voo para Nova York, fez minhas malas e me pôs no banco de trás de uma limusine com um bar completo e parti em direção ao Charles de Gaulle. O motorista era falante, mas eu não respondi. Queria desfrutar os últimos momentos como a assistente pior paga, porém mais altiva do mundo livre. Servi-me de uma última flûte, de um champanhe perfeitamente seco e tomei um demorado, lento, suntuoso gole. Haviam sido 11 meses, 44 semanas e cerca de 3.080 horas de trabalho para entender, de uma vez por todas, que se metamorfosear na imagem de Miranda Presley provavelmente não era uma boa ideia. Em vez de um chofer uniformizado com um cartaz com o meu nome me esperando quando passei pela alfândega, encontrei meus pais, parecendo imensamente felizes em me ver. Abraçamo-nos
e depois de se recuperarem do choque inicial diante de como eu estava vestida, jeans Dolce Gabbana colado ao corpo, desbotado, sapatos de salto alto e uma blusa completamente transparente, estava listado na categoria diversos, subcategoria ida e volta do aeroporto, e era de longe a coisa mais apropriada a avião que haviam separado para mim. Derrame boas notícias. Lily estava acordada e consciente. Fomos direto para o hospital, onde a própria Lily conseguiu comentar minha roupa assim que cheguei. É claro que ela teve de enfrentar um problema legal, afinal tinha dirigido em alta velocidade na contramão e alcoolizada. Mas como ninguém mais ficava gravemente ferido, o juiz tinha demonstrado uma tremenda tolerância e, embora ela fosse ter um dirigindo alcoolizada para sempre em sua ficha, havia sido condenada ao aconselhamento alcoólatras obrigatório, o que parecia corresponder a 3 décadas de serviço comunitário. Não tínhamos falado muito a esse respeito. Ela ainda não estava preparada para admitir que tinha um problema. Mas levei a primeira sessão do grupo do East Village e quando saiu reconheceu que não era comovente demais. Muito chato. Foi como colocou, mas quando ergui as sobrancelhas e lancei-lhe um olhar intimidador, à la Emily, fez a concessão de admitir que havia uns caras bonitinhos e que não morreria se namorasse alguém sóbrio uma única vez. Razoável. Meus pais a tinham convencido a contar a verdade ao reitor da Colômbia, o que pareceu na época um pesadelo, mas acabou sendo uma boa iniciativa. Além de concordar com que Lily se afastasse no meio do semestre sem ser reprovada, assinou a aprovação para a tesouraria, dizendo que ela poderia se reinscrever na primavera seguinte. A vida de Lily e a nossa amizade pareceram entrar de novo nos eixos. O mesmo não aconteceu com Alex. Ele estava sentado do lado dela no hospital quando chegamos, e no mínimo em que vi, peguei-me desejando que meus pais não tivessem decidido diplomaticamente esperar na cafeteria. Houve um alô desajeitado e muita brincadeira com Lily, mas quando vestiu a jaqueta e acenou se despedindo, não tínhamos dito uma palavra de verdade um ao outro. Liguei para ele ao chegar em casa, mas ele deixou que caísse na secretária. Liguei mais algumas vezes e desliguei, e tentei pela última vez antes de me deitar. Ele atendeu, mas pareceu cauteloso. Oi, eu disse tentando parecer adorável e bem ajustada. Oi. Sem dúvida ele não caiu no meu charme. Escute, sei que ela também é sua amiga e que você faria isso por qualquer um, mas não sei como agradecer tudo que fez por Lily. Me procurar, ajudar meus pais, ficar com ela horas a fio. Verdade. Não tem problema, qualquer um faria isso. Não foi nada excepcional. Implicitamente, é claro, dizia que qualquer um faria, exceto alguém que por acaso fosse extraordinariamente centrado em prioridades malucas. Alex, por favor, podemos conversar como não? Na verdade, não podemos conversar sobre nada neste momento. Passei o ano inteiro querendo falar com você, às vezes suplicando, e você não mostrou nenhum interesse. Em algum lugar neste ano, perdi a Andy por quem era apaixonado. Não sei como. Não estou certo de quando aconteceu, mas você não é mais a mesma pessoa que era antes desse emprego. A minha Andy jamais teria fomentado a ideia de escolher entre um desfile de moda ou uma festa, ou seja lá o que for, a estar com uma amiga que realmente precisava dela, que precisava dela de verdade. Mas estou feliz que tenha decidido voltar para casa, que tenha sabido que essa era a coisa certa a fazer. Mas preciso de um tempo para entender o que está acontecendo comigo, com você, conosco. Isso não é novo, Andy. Não para mim. Está acontecendo há muito, muito tempo. Só que você estava ocupada demais para notar. Alex, você não me concedeu um segundo sequer para ficarmos cara a cara e eu tentar explicar o que tem acontecido. Talvez você tenha razão, talvez eu seja uma pessoa completamente diferente, mas não creio. E mesmo que tenha mudado, não acho que tenha sido totalmente para pior. Fomos nos separando tanto assim, ainda mais que Lily. Ele era o meu melhor amigo. Disso eu tinha certeza, mas não era o meu namorado há muitos, muitos meses. Percebi que ele tinha razão. Estava na hora de lhe dizer isso. Respirei fundo e disse o que achei ser a coisa certa, embora não tivesse parecido tão excepcional na hora. Você tem razão. Tenho? Concorda? Sim. Tenho sido muito egoísta e injusta com você. E agora? Perguntou, parecendo resignado, mas não inconsolável. Não sei. E agora? Vamos simplesmente parar de nos falar? Parar de nos ver? Não faço ideia de como seria isso, mas quero que seja parte da minha vida e não consigo me imaginar não sendo da sua. Nem eu. Mas não sei se conseguiremos isso por muito tempo. Não éramos amigos antes de começarmos a namorar e parece impossível imaginar que fiquemos somente amigos agora. Mas quem sabe?
Talvez depois de um tempo para compreender as coisas. Desliguei o telefone e chorei. Não só por Alex, mas por tudo que tinha mudado naquele 1 ano. Entrei no Elias Clark como uma menina mal vestida, indefesa e saí ligeiramente desgastada, mal vestida, quase adulta. Embora também alguém que agora percebia como se vestia mal. Mas nesse inteirinho tinha vivido bastante, o equivalente a uma centena de empregos para recém-formados. E apesar do meu currículo agora ostentar um F escarlate, apesar de o meu namorado concordar que estávamos quites, apesar de eu ter saído com nada concreto além de uma mala, bem, ok, 4 malas Louis Vuitton, cheia de roupas fabulosas, talvez tivesse valido a pena. Desliguei a campainha e peguei um velho caderno de anotações no fundo da gaveta da escrivaninha e comecei a escrever. Meu pai já tinha escapado para o seu escritório e minha mãe estava indo para a garagem quando desci. Bom dia, querida. Não sabia que já estava acordada. Tenho de correr. Tenho um aluno às 9. O voo de Jill é o meio-dia. E seria melhor saírem mais cedo do que tarde, já que será 1 hora de trânsito intenso. Meu celular vai ficar ligado para o caso de terem algum problema. Ah, você e Lily jantarão em casa? Realmente não sei. Acabei de acordar e ainda não tomei um café. Acho que conseguiria decidir sobre o jantar, mas ela nem ficara para escutar a minha resposta ranzinza. Já estava quase à porta quando abri a boca. Lily, Jill, Kyle e o bebê estavam sentados à mesa da cozinha em silêncio, lendo diferentes seções da Times. Havia um prato de waffles parecendo úmidos e nada apetitosos no meio, uma garrafa de Aunt Gemina e um tubo de manteiga tirada da geladeira. A única coisa que as pessoas pareciam estar tocando era o café que o meu pai buscava na sua ida matinal ao Dunkin' Donuts. Uma tradição originada de sua relutância compreensível em ingerir qualquer coisa que minha mãe tivesse preparado. Peguei com o garfo um pedaço de waffle e o coloquei em um prato de papel. Ao tentar cortá-lo, virou imediatamente uma massa ensopada. Isso é incomível. Papai trouxe donuts hoje? Sim. Escondeu-os no armário do lado de fora de seu escritório, disse Kyle em sua fala arrastada. Não queria que a sua mãe visse. Traz a caixa se for até lá. O telefone tocou enquanto eu ia buscar o butim escondido. Alô? Atendi com a minha melhor voz irritada. Por fim, tinha parado de atender todo o telefonema com o escritório de Miranda Presley. Alô, Andréa Sachs? Está, por favor? É ela. Quem está falando, Andréa? Oi, aqui é a Loreta Adriano, da revista 70. O meu coração deu uma guinada. Eu tinha escrito um artigo de ficção com 2.000 palavras sobre uma adolescente que quer tanto entrar para a universidade que ignora seus amigos e família. Eu tinha levado 2 horas para escrever aquela tolice, mas achava que conseguia dosar bem humor e emoção. Oi, como vai? Tudo bem, obrigada. Ouça, me passaram a sua história e tenho que admitir que adorei. Precisa de algumas revisões, é claro, e a linguagem precisa ser um pouquinho modificada. Nossos leitores são geralmente pré-adolescentes, mas eu gostaria de publicá-la no número de fevereiro. Gostaria? Não acreditei. Eu tinha enviado a história a uma dúzia de revistas juvenis e depois redigido uma versão um pouquinho mais madura para quase 2 dúzias de revistas femininas, mas não tinha recebido resposta de nenhuma. Exatamente. Pagamos R$ 1,50 por palavra e só preciso que preencha alguns formulários para os impostos. Você já vendeu histórias antes como freelancer, certo? Na verdade não, mas trabalhei na Runway. Não sei porque achei que isso ajudaria, principalmente porque a única coisa que escrevia lá eram memorandos forjados para intimidar outras pessoas. Mas Loreta não pareceu perceber a lacuna em minha lógica. Ah, verdade? Meu primeiro emprego, ao me formar, foi como assistente na Runway. Aprendi mais lá em 1 ano do que nos 5 seguintes. Foi uma experiência forte. Tive sorte em tê-la. O que fazia lá? Era assistente de Miranda Presley. Era mesmo? Coitadinha. Faço ideia. Espera aí. Você é que acabou de ser despedida em Paris? Ih, percebi tarde demais que tinha cometido um grande erro. O Page Six tinha feito uma publicidade considerável sobre toda a confusão alguns dias depois de eu chegar em casa. Provavelmente, a partir da informação de um dos tagarelas que tinham testemunhado minhas maneiras horríveis. Considerando-se que me citaram com precisão, não consegui imaginar outra possibilidade. Como pode me esquecer de que outras pessoas leriam a matéria? Tive o pressentimento de que Loreta ficaria nitidamente menos satisfeita com a minha história do que estava há 3 minutos, mas agora não havia escapatória.
Bem, sim. Mas não foi tão terrível quanto parece, não mesmo. Foi tudo muito exagerado naquele artigo do Page Six. Realmente foi. Bem, espero que não. Alguém precisava dizer a essa mulher para ela se fuder. E se foi você, então tira o chapéu. Essa mulher tornou a minha vida um inferno durante um ano em que trabalhei lá e nunca cheguei a trocar uma palavra sequer com ela. Ouça, tenho um almoço com a imprensa agora. Mas por que não marcamos o encontro? Você precisa vir aqui e preencher a papelada. E eu gostaria de conhecê-la de qualquer jeito. Traga mais alguma coisa que ache que sirva para a revista. Ótimo! Parece ótimo! Combinamos de nos encontrar na sexta seguinte às 3 e desliguei sem acreditar no que tinha acontecido. Kyle e Jill tinham deixado o bebê com Lily enquanto se vestiam e faziam as malas. E ele tinha começado meio que a choramingar, parecendo estar a 2 segundos de uma completa histeria. Eu o tirei de sua cadeirinha e o pus sobre meu ombro, coçando suas costas por seu pijama felpudo, e por incrível que pareça, ele se calou. Não vai acreditar quem era. Cantei, dançando pela sala com Isaac. Era uma editora da revista Seventeen. Vou ser publicada. Mentira! Vão publicar a sua vida? Não! Não é a história da minha vida. É a história da vida de Jennifer. E só tem 2.000 palavras, de modo que não é a maior coisa já escrita, mas é o começo. Mas não importa. Lily estava sorrindo e girando os olhos ao mesmo tempo. O resto são detalhes, detalhes. O importante é que vão publicá-la no número de fevereiro e me pagarão $3.000 por ela. Não é uma loucura? Parabéns, Andy. Sério, isso é incrível. E então, será como um artigo? Sim. Não é The New Yorker. Mas é um bom primeiro passo. Se eu conseguir mais alguns meses, talvez em outras revistas também, posso chegar a algum lugar. Tenho um encontro com a mulher na sexta-feira. E ela disse que eu leria mais alguma coisa em que eu esteja trabalhando. E nem perguntou se eu falo francês. E ela odeia Miranda. Como é com essa mulher, eu posso trabalhar. Levei o pessoal do Texas de carro ao aeroporto, comprei um bom e gorduroso almoço no Burger King para Lily e para mim, para fazer descer o donuts no café da manhã, e passei o resto do dia e o seguinte, trabalhando em algo para mostrar a Loretta, que odiava Miranda.